As faces da saúde. Somos nós que determinamos nossa saúde? Ou ela já foi definida por forças além do nosso controle? Atividade da disciplina Psicologia e Processos Psicossomáticos, apresentado por Roberto Medeiros e Ruth Ster, discentes do terceiro período de Fisioterapia, da Facisa, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre Psicologia e Processos Psicossomáticos. Por aqui, a ideia é bater um papo tranquilo sobre temas que às vezes parecem complicados, mas fazem parte da nossa vida todos os dias. No episódio de hoje, vamos mergulhar na primeira unidade da disciplina, falando sobre saúde, doença, cuidado. Afinal, entender como esses processos acontecem é o primeiro passo para a gente enxergar o ser humano de forma mais completa, né? Então pega seu café, se acomoda e vem com a gente para essa conversa. A professora Ana Carolina Vidal, mestre e doutora em psicologia, nos trouxe o conceito de ser humano nas mídias, dilemas bioéticos do mundo hospitalar e vivências que ela mesma experienciou na sua vida profissional, entrevista, documentário e trouxe textos que guiaram nossa caminhada pela unidade. O que aprendemos de fato? Aprendemos que apesar do ser humano ser multifacetado, frequentemente somos expostos a vieses neoliberais que nos influenciam ao individualismo. Nem todo ser humano é ruim, nem tudo é sobre poder, né? Exatamente. A verdade é que nem todos os humanos tiveram sua história contada. Para cada Nero, César, Cleópatra ou Napoleão, havia um trabalhador lutando por sua família. Uma mãe, uma filha, uma irmã, lidando com o cuidado familiar, com uma pessoa doente. Quando não se comprometendo completamente com o cuidado doméstico para que uma pessoa extremamente saudável possa galgar poder. É bem conveniente para as classes dominantes, elites tecnológicas do Vale do Silício, que não enxerguemos o poder revolucionário do cuidado coletivo e do altruísmo. Aliás, falando em altruísmo, me impressionou um pouco o depoimento de alguns colegas da sala quando nos falaram que ouviram, antes de chegar à faculdade, do quanto a faculdade era um ambiente competitivo, era um ambiente adoecedor, e já chegaram na universidade com suas armaduras. Isso me chocou um pouco, eu acredito que eu comentei em sala. E depois, fomos divididos em grupos, incentivados a pesquisar sobre as diversas fases da saúde, e principalmente, apresentar de forma didáticas um para os outros. Você lembra? A macieira de Fabrícia, a dinâmica de Isabelle, o vídeo de Stênio, lembro. Isso. Vimos as múltiplas e variáveis dimensões da saúde, os variados conceitos. A saúde foi vista como problema, fenômeno, medida, ideia, valor, campo de práticas e síntese. O que só confirma que nem mesmo o conceito de saúde é um consenso. Exatamente. Além disso, vimos a praxis na saúde e de como os modelos de intervenção exigem um olhar crítico, as diversas variáveis que existem no campo da saúde, principalmente no que tange os determinantes sociais, as condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem. Como disse Alberto Pellegrini naquela entrevista, nunca vi uma síntese tão precisa desse conceito. Aliás, falando em conceito, vimos também o conceito de saúde coletiva, que diante de todas essas variáveis de saúde que nós vimos, a saúde coletiva, ela visa fazer com que nós tenhamos um olhar crítico sobre a saúde, em que pese todas essas variáveis, pois nós já sabemos que historicamente a saúde não é um direito dado, ela está constantemente sob ataque, ela está constantemente sendo alvo de briga de interesses. A guerra das classes sociais, e toda atitude e toda decisão que nós tomamos no campo da saúde e nas políticas públicas relacionadas à saúde tem que levar isso em consideração e amenizar os impactos desses conflitos. Quando falamos sobre determinação social, refletimos sobre as reais causas do que conhecemos como determinantes sociais da saúde. Devido a esses conflitos que você falou, Roberto, frequentemente esbarramos em sistemas complexos de dominação, como capitalismo, patriarcado, religião. Isso, que muitas vezes é a verdadeira causa do que determina a exclusão social e a falta de acesso a serviços. Não só isso, até mesmo a dignidade de uma pessoa. Esses conflitos de interesse, muitas vezes promovido pelas classes dominantes, inviabiliza
ou mesmo boicota nosso sucesso em enfrentar a raiz dos problemas. Isso mesmo, ficamos presos ao paradigma biomédico, enxugando o gelo por ser muito mais conveniente para o nosso sistema capitalista, que sempre tratemos doentes ao invés de simplesmente investir em saneamento básico num bairro periférico, por exemplo. E enquanto for assim, sempre teremos novas ilhas das flores surgindo. Não importa quanto o problema seja maquiado ou quantas medidas paliativas sejam tomadas, não há outra saída senão levantar as manguinhas e encarar o elefante branco no meio da sala. Você ouviu a atividade. Somos nós que determinamos nossa saúde ou ela já é definida por forças além do nosso controle? De Alia Thalita, Arielle Vivian, Maria Eduarda, Maria Tereza, Roberto Medeiros e Ruth Esther.